Acho que ele vai tentar consertar aí. Eu vou logo começando. Então, semana, a gente está no nosso último encontro da disciplina. Deu tudo certo, né, até agora, graças a Deus. E vai dar tudo certo, né, quando a gente voltar. Eu queria só fazer uma lembrança a vocês, né, que existe a resolução da graduação para o retorno das aulas. Então, a gente, em algum momento aí, já vai pensar na volta por agosto. E o curso já vem se reunindo para saber o que realmente vai se conseguir ofertar ou não, né? Então, a gente a oferta vai ser remota mesmo, a gente não tem como fugir disso, pelo menos por enquanto, né? Então, só se daqui para lá mudar para híbrido, né? Mas por enquanto, nós estaremos neste formato, ok? Então, fiquem atentos nas notícias. Quando houver um retorno, provavelmente a gente vai ter um outro momento de comunicação da escola com vocês, né, para explicar um pouco mais, né? Algumas coisas podem chegar a mudar, né, porque a gente depende também de toda uma universidade, né, nesse quesito, tá bom? Então, o que a gente tem hoje? Hoje a gente vai fazer o seguinte, eu vou tentar seguir uma sequência, né, que a gente vem seguindo anteriormente, eu vou colocar algumas dúvidas que surgiram aqui para a gente conversar. Depois eu vou trazer um pouco do conteúdo, depois eu vou abrir as salas, vou tentar montar as salas com todos vocês aqui, ok? Então, eu tenho alguns grupos aqui já formados e alguns ainda não, mas a gente vai conseguir formar tudo até o final. Bom? Bem, então vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, a parte das dúvidas. Só deixar aqui todo mundo numa letra só. Então, esse aqui eu tirei rapidinho hoje, né? E aí a gente tem algumas dúvidas aqui. Deixa eu trazer esse aqui para cá, ficar mais fácil. Então, uma das perguntas foi: o cronograma de trabalho construído durante o período analítico pode ser alterado ou modificado durante a fase operativa? Pode, não tem nenhum problema, certo, gente? Então, é possível sim que a gente mude o nosso plano de trabalho de acordo com o processo de evolução da auditoria. Isso não é impossível, tá bom? Ficamos com dúvida relacionada à diferença existente entre uma organização filantrópica e uma organização sem fins lucrativos. Vocês podem sossegar o coração, eu ainda até fiquei pensando em trazer essa discussão para a gente, mas vocês podem sossegar o coração que a gente vai trazer essa discussão a posteriori, certo? A gente não quer trazer agora porque, não sei se o Robert vai querer colocar mais alguma coisa específica, mas é porque a gente precisa puxar uma linha muito grande para chegar na caracterização das organizações. Tá bom? Então, assim, vocês não se preocupem que isso não vai afetar o desenvolvimento das atividades de vocês aqui dentro da parte de auditoria, certo? Mas a gente vai ver que existem algumas pequenas diferenças aí, tá bom? Também surgiram dúvidas com relação ao desenvolvimento da matriz, né? Então, colocar aqui de forma geral o desenvolvimento da matriz. Então, eu acredito que isso deve ser dúvidas gerais. Então, na hora que eu for começar a aula agora, eu vou trazer um pouquinho anteriormente para a gente continuar, né? Como se eu tivesse dar um pouquinho de ré para que a gente possa continuar, tá bom? E aí, vamos lá. Sabemos que o auditor pode recorrer ao estatístico para assegurar a qualidade da amostragem, porém não ficou claro se pode solicitar a intervenção de outro especialista, como médico, radiologista. Pode. Né? A equipe da auditoria ela pode solicitar, sim, inclusão de outras especialidades para dar, né, robustez ao seu trabalho e ao seu relatório. Tá bom? Então, isso não é impossível e até recomendado que, se a equipe necessitar, ela solicite que a gente tenha um profissional com determinada especialidade sendo agregado à nossa equipe. Tá bom? As dúvidas eu achei que até foram, né, bem tranquilas dessa vez. Não sei se é porque não sei se é porque tinha de mais ou tinha de menos, né, mas as dúvidas foram mais tranquilas agora.
Alguém quer colocar alguma pergunta antes de começar aqui no chat? Eu quero abrir o microfone para falar, fica à vontade, tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês já da aula. Eu estou preocupado com o Roberval. Roberval, você tá... Eu que estou olhando para o lado aqui, pessoal, que estou com duas telas. Roberval, você tá me escutando? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, É sim. porque eu entrei a primeira vez, estava sem áudio. Eu não ouvia vocês, nem conseguia compartilhar meu áudio. Aí eu saí para entrar novamente, que ele tinha travado. Acho que foi Hum, um solavanco, né, de encaminhamento de mensagem na internet, de tráfego de dados. Eu pronto. acho que vale ressaltar de novo, né, aquela sua promessa. Minha Nossa Senhora. Roberval, eu falei no início, está gravando, vou repetir novamente, que Aham. se a gente voltar, pelo menos em forma híbrida, eu pago a pizza para a turma. Pronto. Olha, a melhor coisa do mundo, sabe o que é? Auditor com memória. Pensa, esse pessoal já tem um requisito nota 10 para trabalhar com auditorias, por ter uma memória fantástica. Para E isso, a ainda memória por ficou. cima, vocês têm que cobrar isso, viu? Olha que o vídeo está gravado, então vocês têm provas materiais disso tudo. Ai, meu Deus do céu, a pessoa está tão disposta que as coisas voltem, que arranje logo uma vacina para a gente voltar para aquela sala de aula que está prometendo até pizza. Meu Deus É. do céu. Desde que seja no dia da promoção da pizza. É a terça-feira, é? É, eu só vou comprar onde tiver promoção de pizza. A Estão gente pensando acha que. rapidinho uma. Meu Deus do céu, o que que eu fiz? Vamos adiantar. Quando eu for disponibilizar a aula para vocês, pode ser que apareça algum corte no vídeo, mas é normal, tá bom? Então vamos lá. Eu Qualquer acho que coisa tu todo mundo corta. gravou É, aqui agora. qualquer coisa você corta em 8 fatias. Então vamos lá. A gente terminou na parte de matriz. O que que a gente conversou? De forma geral, a matriz ela organiza o nosso trabalho. Eu acho fundamental eu acho fundamental essa imagem aqui, quando eu coloco sobre a matriz, porque é justamente o que representa. Quando você tem uma matriz, é como se tivesse todas as fases, elas são ligadas, né? Então, não tem como a gente não fazer um trabalho adequado se a gente colocar uma matriz de auditoria bem adequada, né? Então, a matriz ela vai refletir como o nosso trabalho vai acontecer. Então, é a nossa programação, né? Lembrando, a matriz é a nossa programação. E a matriz de auditoria, lembrando para vocês, a gente tem dentro dessa matriz a gente tem matrizes de coleta, a matriz de coleta e a matriz de análise, né? Então, de uma forma geral, a matriz de análise são aqueles passos que estão relacionados à parte de analisar, né? E, inclusive, eu falei para vocês que, de maneira geral, nós conhecemos a matriz de análise como aqueles passos iniciais. Mas não quer dizer que a gente não encontre passos de análise depois da nossa coleta, né? E a matriz de coleta são aqueles passos que a gente tem que nós iremos trazer material para o nosso trabalho, né? Que inclusive eu coloquei a matriz aqui para vocês. Vou deixar aqui de uma forma diferente de visualização para posso explicar melhor aqui. Pronto. Inclusive eu coloquei para vocês que quando a gente coloca a matriz de análise, ela é formada pelos passos 1, 2, 3, 7, e matriz de coleta 6, 4 e 5, né? Inclusive ordens bem loucas. Mas o que a gente precisa entender dessa matriz é que ela, quando a gente coloca ela em sequência, ela dá os passos necessários para a gente realizar a nossa auditoria, né? Então, a gente parou na parte da matriz de análise, né? Então, a gente discutiu o que seria essa matriz de análise. Nesse processo de matriz de análise, a gente tem aqui, na matriz de análise, a gente teria as questões de auditoria, que é o nosso primeiro passo. É aquilo é aquilo que levou a auditoria a trabalhar, né? E aí, assim, ela pode ser tanto uma pergunta como pode ser uma afirmação, certo, gente? Não quer dizer que, por ser questões de auditoria, a gente faça sempre como pergunta, gente. O ideal é que ela saia como pergunta, mas se ela sair como uma certa afirmativa,
Desde que aquilo gere uma dúvida, um questionamento, a gente tem uma questão de auditoria a ser trabalhada, né? Então, a gente tem aí as questões de auditoria, né, dentro da parte dessa matriz de análise. Então, é aquilo que inquietou, é aquilo que levou a auditoria a trabalhar, certo? É aquilo que a auditoria vai se debruçar para desenvolver o seu trabalho, tá bom? Então, são aquelas dúvidas. Depois disso, a gente teria as possíveis constatações. O que são possíveis constatações que eu falei para vocês? É aquelas conclusões que a gente acha, primeiro a gente acha que vai encontrar. A gente ainda não tem certeza, né? Quando a gente chegar no final, a gente vai ter a certeza, mas por enquanto a gente acha. Por isso que essas constatações, elas não saem para frente, né? Por quê? Porque o auditor, no final das contas, ele não acha. Ele tem que ter o quê? Certeza. Tá bom? Então, lembrem-se disso. Eu olho do lado para ver o chat, para ver se tem alguma pergunta. Aí eu olho e tem. O iFood está aí para isso. Ai, ai. Então vamos lá. E os critérios? É para ativar a sua memória. Pois é. E os critérios? Os critérios é aquilo que serve de base, né? Aquela parte legal que serve de base quando a gente vai trabalhar nossas constatações, né? Então, é aquilo que eu vou comparar a minha realidade auditada, né? Então, o que é que o auditor faz? Ele não compara aquilo que ele está vendo, ele compara aquilo que ele está vendo com aquilo, né, que deveria ser. Então, o critério é a base legal daquilo que deveria ser, né? E a constatação é aquilo que está lá, que você está vendo na hora, tá bom? Então, aí a gente começa a ver o trabalho do auditor. Então, aquilo, né, que eu preciso, o critério que eu tenho, que é o que deveria ser a base legal, e o que eu vou encontrar na realidade. Então, esses 3 pontos foram os 3 pontos que eu pedi para que vocês pudessem trazer hoje para a gente começar, né, a desenvolver o nosso trabalho, né? Então, vocês poderiam trazer o questionamento inicial, possíveis constatações, que eu pedi 3, e quais são os critérios que envolvem aquele seu questionamento. Então, se você vai falar de média complexidade, eu quero falar sobre média, minha auditoria vai ser em cima de média complexidade. Certo. Mas o que de média complexidade? Porque imagine os critérios legais para trabalhar a média complexidade, quanta coisa você tem, né? Mas e aí se você for falar de determinados procedimentos de média complexidade para auxílio de diagnóstico, como por exemplo, a realização de tomografia computadorizada, isso é o quê? É um BPA. Aí você tem a normativa legal de como os BPAs têm que acontecer. Ótimo, você já tem uma normativa aí. Além disso, o contrato de realização daqueles BPAs com uma clínica que faça aquele tipo de procedimento. Você já tem outro critério, né? Então, quando você bate essas questões de auditoria, você tem que ver se seus critérios também estão muito amplos, né? Na nossa realidade, às vezes acontece isso, não era nem para acontecer, mas às vezes acontece, né? Às vezes chega uma solicitação para auditoria que, na verdade, às vezes nem era para auditoria. E chega uma coisa muito ampla. E a gente precisa fazer a delimitação do escopo da auditoria. A gente sai, por exemplo, perguntando de verdade às pessoas que estão envolvidas naquela solicitação sobre o que realmente elas querem. Muitas vezes a gente faz uma solicitação formal de especificação daquela solicitação, né? Eu já recebi solicitação de secretários de saúde, em que a gente solicitou uma reunião, a equipe de auditoria, uma reunião inicial, né? Isso faz parte do planejamento da auditoria, uma reunião inicial, para a gente conversar, para que a gente pudesse delimitar a nossa demanda, né? É importante que a gente faça a delimitação da nossa demanda, né? Então, olha só, a gente precisa conhecer o que vai ser auditado, né? A gente precisa aprofundar, né, os nossos conhecimentos sobre aquilo, a gente precisa pesquisar, né? Então, a gente precisa entender a gente precisa entender o que vai ser pesquisado, né? O que vai ser auditado, tá bom? Então, é importante, né, delimitar bem, saber qual é a minha questão de auditoria, que provavelmente, quando eu passar nos grupos, quando eu passar nos grupos também, vai ser isso que vai acontecer, né? Geralmente, quando a gente delimita a questão de auditoria, as coisas tendem a fluir de forma mais fácil, né? Então, por isso que é importante, o primeiro passo é entender
o que é que você vai auditar. E, mais uma vez, eu faço um paralelo com pesquisa. E quando você não tiver um tema e uma questão de pesquisa bem elaborado, você não anda com sua pesquisa, porque você não sabe o que fazer. Mesma coisa para auditoria. Tá bom? É a mesma coisa. Então, esses 3 pontos são os pontos que a gente vai... Deixa eu ver aqui. Então, esses 3 pontos são os pontos que eu pedi para que vocês trouxessem hoje. E aí, a gente vai continuar com as fases da auditoria. Eu vou trabalhar por aqui, certo? Depois eu vou passar um pouquinho para frente para que a gente possa ver essas fases. Então, depois do critério, a gente definiu os critérios. Ótimo. Mas, quais são as informações que a gente quer? Eu preciso saber que informações eu vou coletar. Eu vou coletar o quê? Eu vou coletar data de acontecimento desses exames? Eu vou, por exemplo, no caso eu estou falando dos BPAs, eu vou coletar pacientes só de um determinado contrato? Aonde é que eu vou coletar, Aí, vamos lá, aonde é que eu vou coletar essas informações? E aí eu vou para a minha fonte, Eu tenho que saber onde é que eu vou coletar. Então, eu preciso saber quais as informações que eu preciso, O que eu vou precisar saber quando que esses pacientes foram atendidos, quais as comorbidades desse paciente, qual contrato que esse paciente entrou, quem atendeu esse paciente. Então, eu preciso, se esse paciente está bem ou não, neste caso que eu estou colocando, então, o que eu preciso saber? As informações requeridas o que eu preciso saber? O que eu preciso saber? Então, qual a minha curiosidade frente àquilo ali? Preste atenção que informações requeridas não é possíveis constatações, certo? Constatações aconteceu isso. Foi percebido isso, Só que informações requeridas não. Informações requeridas o que é que aconteceu com determinadas coisas, onde é que eu vou procurar, por que será que aconteceu aquilo. Então, são os vários questionamentos que eu faço, São as informações que eu preciso para adiantar o meu trabalho. E para cada informação dessa, eu tenho uma fonte a coletar. Então, eu preciso saber quais são as minhas fontes. É prontuário, é BPA, são os relatórios disponíveis no sistema da prestadora, no sistema da União, no sistema do Estado, do município. É o próprio paciente a minha fonte de informação, porque o paciente pode ser uma fonte de informação, ele vai dizer ou não se fez o exame. Eu já passei por uma situação dessa, Inclusive, estou colocando BPA aqui também, porque eu lembrei de uma situação em que a gente precisou fazer uma verificação não foi de BPA específico, mas foi de realização de procedimentos SUS, por informação por um contrato em uma clínica. E aí, quando o pessoal recebe a carta SUS, dizendo quanto foi cobrado e tudo, e a gente, quando foi verificar o paciente não tinha feito aquele exame de jeito nenhum. E um paciente foi um evento sentinela, porque a gente, quando pegou o contrato daquele exame para a realização daquele tipo de procedimento, a gente descobriu vários pacientes que não tinham sido feitos e que tinham sido cobrados. Então, quais eram as informações? Essa situação, para a gente precisava saber, esse paciente ele fez exame porque ele fez uma denúncia dizendo que não fez esse exame. Então, eu preciso saber desta informação. Onde é que eu vou procurar essa minha informação? Eu primeiro quero saber da documentação daquele paciente aqui, no meu local, aqui na CESAP. Eu quero saber da informação desse paciente na clínica e eu quero saber do paciente se ele fez aquele procedimento ou não. E aí, eu preciso dessas informações. Então, quais são as minhas fontes? Fonte de informação que eu tenho são os registros da própria CESAP, são os registros da clínica e o próprio paciente é uma fonte. Então, são formas de verificar. Então, aí em cima disso, o processo de auditoria ele se aprofundou mais ainda. E aí, lembrando, a auditoria é um processo de aprofundamento de conhecimento. E aí, sim, a gente precisou fazer o quê? Com isso, a gente identificou, porque foi um evento sentinela. Se aconteceu com um, poderia acontecer com mais. Então, o que a gente fez? Agora, as coisas mudaram. E aí, vamos lá. Theo, pode mudar o período para a realização do processo? Pode, porque agora o processo ele tem outra característica. E aí, nós solicitamos a ampliação daquilo ali. E aí, o que a gente fez?
nossos critérios ampliaram. Por quê? Porque agora a gente, além de realização de procedimentos, de BPA, a gente tem que pegar o contrato. O contrato se transformou num critério, né? Ele se transformou em um dos critérios legais. Ele também pode ser até uma fonte. E aí, o que acontece? Em cima disso, a gente precisou de outras informações. Quais são as outras informações? Mantivemos o mesmo local de informação, mas agora a gente precisava dos registros de todos os pacientes. Já são outras informações, né? E aí, quais são as fontes de informações? Né? Então, a gente vai ampliar essas fontes de informações e ampliar também a quantidade de pacientes a ser entrevistados, né? Então, deixa eu só... Coloca aí no chat aí, gente, para mim não tirar aqui. Se vocês estão entendendo, por favor, coloque aí, ok, coloque ok se vocês estão entendendo. Beleza, gente. Beleza. Beleza. É de suma importância que a gente entenda isso, tá bom? É de suma importância. Isso serve, gente, isso serve, essa matriz aqui, ela serve para o trabalho da auditoria, tanto faz isso ser no público ou no privado, viu, gente? É uma matriz que o SNA desenvolveu, mas ela pode ser utilizada para o privado também, não tem nenhum problema, certo? Então, eu tenho minhas questões, tenho minhas possíveis constatações, tenho meus critérios, minhas informações e minhas fontes. Aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou definir os meus procedimentos de coleta, né? Então, como é que eu vou coletar isso? Né? Então, eu vou coletar isso a partir dos... Não, o procedimento, lembra, o procedimento de coleta não é a mesma coisa que a fonte, apesar de, nos procedimentos de coleta, aparecer a fonte, né? Porque quais são os meus procedimentos de coleta? Por exemplo, se eu tenho os BPAs dos pacientes, então o que é que eu vou fazer? Eu vou coletar, procedimento de coleta, coletar os dados do paciente dentro dos BPAs, com base no nome do paciente, com base na idade do paciente, coletar dados do período de realização do paciente. Então, eu vou estar dizendo quais são os meus procedimentos de coleta, né? Eu vou pegar uma amostra dos prontuários dos pacientes realizados em tal período para coletar as informações tais, né? Eu vou pegar uma amostra do sistema dos pacientes para coletar informações tais, né? E assim por diante. Eu fiz meus procedimentos de coleta e agora eu faço o quê? Eu vou fazer meus procedimentos de análise, né? Eu vou precisar analisar. E essas análises, gente, só uma coisa para lembrar para vocês, procedimentos de coleta e procedimentos de análise, não existe... Eu estou muito curioso para saber quais são os procedimentos de coleta e de análise de uma auditoria. Se eu disser a vocês que procedimentos de coleta e de análise de auditoria são, aí você vai dizer, não, você está de brincadeira, aí você já tá virando piada, você está dizendo que a auditoria é uma pesquisa. Os procedimentos de coleta e de análise de uma auditoria podem ser os mesmos utilizados em pesquisas quantitativas e qualitativas. Inclusive, a forma de analisar com cruzamento, pode usar inferência, pode usar... A gente usa muito a estatística descritiva. Inferencial eu usei muito pouco, mas muito pouco mesmo. Mas descritivo, comum. Análises qualitativas, quando você pega a entrevista com os pacientes, com os sujeitos, e você faz uma análise do que é importante para colocar. Comparativo, comparação, triangulação dos dados, triangulações de métodos. Tudo isso é utilizado na auditoria. Então, não tem como. Então, a gente vai usar tudo isso para fazer os nossos procedimentos de coleta e nossos procedimentos de análise. Por exemplo, nessa situação que eu estou falando para vocês, por que eu deveria muito bem, como auditor, cruzar os dados do sistema da CESAP com os dados do serviço, com os dados com que os pacientes me derem em respostas à minha entrevista. Né? Então, eu posso fazer uma triangulação de dados aí para que eu possa ver se as informações são verídicas ou não. Quanto mais informação, e aí preste atenção, quanto mais informação necessária a gente tiver, quanto melhor for a nossa triangulação, maior vai ser a nossa capacidade de certeza, né? Nós vamos construir constatações
com evidências robustas. Né? As constatações, né, vão estar lá com evidências robustas, porque a gente vai ter como provar por A mais B. Né? Vai sair do eu acho, das possíveis constatações, e para a certeza das constatações realmente verificadas. Ok? Então, essa matriz de auditoria que a gente constrói são os nossos passos para que a gente chegue a um resultado final de uma auditoria. Bom, então, ela guia os nossos passos. Eu lembro, esse manual aí, ele ainda não tinha sido, esses dois manuais, ele não tinha sido publicado quando eu trabalhava na auditoria. Se bem que o manual é de 2017, certo, gente? Então, isso não faz muito tempo. Então, Robert Val ainda pegou quando colocava as coisas em mimeógrafo, né? Mas aí é um outro tempo. Eu já peguei computador, certo? Você não vai falar nada aqui. Robert Val, é um mimeógrafo. Você veja o povo falar no caminho. Jair Silésio usa o mimeógrafo a álcool. Então, a gente já estava trabalhando nesse ponto, né? A gente estava monetizar o processo de auditoria. A gente nessa situação ficou esquecendo de colocar isso no papel, enfim, mas o processo de auditoria tem que ser feito dessa forma. Inclusive, essa matriz de auditoria, ela tem que ser discutida no que a gente chama da primeira reunião de auditoria. Após a equipe formada, ela vai sentar para programar a auditoria. E é nesse momento que a gente vai começar a construir a nossa matriz de auditoria. Bom? Então, vamos lá. Aqui eu tenho para vocês que obrigatoriamente as matrizes elétricas, análise de informações para uma parte do relatório da auditoria. O som ficou esquisito, viu? Tá como se fosse uma câmara de eco. Sim, tá pior do que uma câmera de eco. Isso, bem pior. Ele tá com muita ressonância. Mentir em aula presencial faz dessas coisas, certo? Tá vendo? Falar do mimeógrafo alheio. Papai do céu castiga. Continua. Tá ainda. Dá nem pra entender direito. Você tá parecendo Darth Vader tossindo. E agora? Continua. O cachorro de Darth Vader agora. Piorou. O Berval não perdoa. Fala em libras aí para ver se fica melhor. Você tentou reconectar seu fone, seu microfone? Vocês agora me escutam melhor? Agora tá. Agora sim. Pronto. Vamos lá. Agora eu tô com um só aqui. Bem, então, sim, então essas matrizes, certo, gente? Então, o que acontece? A gente tem um relatório analítico e depois a gente tem um relatório final. A gente usa muito mais, quando a gente faz um relatório analítico, como forma de acompanhamento das nossas atividades, certo? E aí, dentro do relatório analítico, quando a gente faz toda a parte de análise inicial, essa parte de análise inicial,
ela tá, né? Ela tá desde as possíveis constatações, os critérios que a gente tem, nós ainda não fomos coletar nem analisamos. Então, é tudo antes de fazer a parte de coleta e de análise propriamente dita, tá bom? Só que a matriz de coleta, ou seja, dizer como a gente vai fazer, ela precisa estar lá também, tá bom? De todo jeito, ela precisa estar lá. Passei 2 símbolos em... Nem pergunte... Meu Deus. Ai, Jesus, a pessoa vai mudar aqui e tem umas dúvidas aí quando a gente vai ver. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo aqui que a gente tem, que vai corresponder àquela nossa primeira, certo? Então, aqui, aquela nossa primeira parte, certo? Então, se vocês prestarem atenção, aqui eu tenho, né, isso aqui vai corresponder a todos os passos da matriz. Então, a primeira coisa que a gente tem que as questões de auditoria, elas estabelecem um foco de investigação, devem ser claras e específicas, né? Então, foi o que a gente conversou, elas devem ser claras, devem ser específicas, devem apresentar viabilidade investigativa, né? Tem que ser possível de investigar, e a gente tem que ser capaz de ter um problema, né? Então, a gente precisa saber o que a gente vai trabalhar dentro da auditoria, tá bom? Então, essas questões de auditoria, tem algumas coisas que elas têm que ficar, elas precisam estar concatenadas com as demais partes da nossa matriz, né? Então, as questões que a gente tem lá, quando a gente desenvolve as questões, elas permitem alcançar o nosso objetivo, né? Então, qual é o nosso objetivo? A gente quer saber tal coisa dentro da auditoria. Então, quando a gente coloca as várias questões, às vezes a gente faz vários questionamentos, quando a gente coloca, eles permitem, né? Lembrando, a gente não é obrigado a fazer várias perguntas, né? A gente pode ter afirmações, mas aquelas afirmações nos geram dúvidas, nos geram questionamentos. As informações requeridas são suficientes para responder as questões, né? Então, as informações que a gente tem, que a gente quer, elas são suficientes para responder? A gente tem que pensar nisso, tá bom? As fontes, elas são corretas para o que a gente quer, né? Tanto isso como os procedimentos de coleta, de análise, né, eles são suficientes para a gente chegar àqueles questionamentos, para a gente responder o que a gente quer saber, né? Então, ela tem que estar concatenada com tudo. Tudo aquilo ali que a gente coloca, a parte 2, as fontes, os critérios, tudo aquilo tem que fazer jus aos nossos questionamentos iniciais. Até porque, imagine só se a gente coloca um critério, se a gente coloca aí um critério um procedimento de coleta ou uma fonte que ele não tem nada a ver com a nossa questão. A gente vai muitas vezes acabar coletando os dados desnecessários, ou seja, é um trabalho infrutífero. É super interessante isso que você está colocando aí, essas questões, que faz lembrar muito a atividade de um inquérito policial, né? E às vezes um processo de julgamento que a gente vai fazer de algo. Nós somos muito habituados a ver filmes de tribunais que têm por base aquelas produções de Hollywood que trata de um sistema judiciário norte-americano, que é totalmente diferente do nosso. Gente, o nosso sistema judiciário, um julgamento de uma pauta, num tribunal de júri, é tão simples que o juiz, quer dizer, não tem aquilo de o juiz perguntar a cada um do corpo de jurados se ele acha que a pessoa é inocente ou culpado. Isso é feito de forma reservada, o juiz faz perguntas e o jurado responde sim ou não. Então, a resposta é objetiva, para evitar que a gente saia exatamente numa direcionalidade completamente torta para tomar uma decisão de absolver ou condenar alguém. Então, é tudo muito objetivamente posto com base em perguntas que são diretas, frases objetivas e curtas. Isso mesmo. E é pragmatismo mesmo, a gente tem que ser pragmático. A gente não pode ser reducionista ao ponto de deixar as coisas importantes para trás, mas o pragmatismo é importante. Nós não podemos ficar devaneando nesse aspecto. Então aqui eu coloquei algumas coisas que podem deixar, a gente pode ficar meio, né, sem entender, tipo, análise da distribuição de insumos para hospitais. O que isso me diz? Não me diz muita coisa, então eu preciso elaborar melhor. Verificar o atendimento de pacientes submetidos à diálise. Mas o quê? Né? Verificar cirurgias que ocorreram num período específico. Qual período?
Então, a gente precisa melhorar, às vezes a gente recebe, né, problemáticas assim, a auditoria ela precisa traçar questionamentos onde ela consiga delimitar o seu escopo de atuação enquanto auditor, tá bom? Então, eu coloquei aqui, olha, possíveis constatações, né? Então, aí eu coloco um quadrinho que ele traz aqui. A constatação é aquilo que a gente tem, que você constata quando você olha, você, né, olha e diz assim, não, isso aqui não está adequado, está em não conformidade, né? Até um tempo atrás, eu faço isso proposital nas aulas de auditoria, até um tempo eu uso o erro está errado, mas depois que eu falo sobre constatação, a gente tem que usar não conformidade, né? Então, aquilo não está em não conformidade com tal coisa, né? Então, se vocês prestarem atenção aí, tem o resultado da comparação. Então, essa constatação, né, ela tem um critério, qual a gente fez a comparação, tá vendo aqui? Né? A situação que a gente observa, e nessa situação é onde a gente vai encontrar as evidências. Né? Então, toda a constatação, ela tem uma evidência, certo? Então, a gente precisa lembrar disso também. Eita, Theo, me bananei agora. A evidência não está lá dentro daquela matriz. Ela não está lá dentro daquela matriz porque ela tem uma descrição específica. Né? Toda constatação, ela vem acompanhada da sua evidência. Você não pode dizer que viu alguma coisa sem evidenciar o porquê. Isso é a mesma coisa dizer, eu matei a cobra, mostrei a cobra morta e o pau que matou a cobra. Pronto. É isso. Né? É isso. Então, você tem que... A constatação, certo? A constatação, né? Tinha uma cobra lá, né? Tinha uma cobra lá para, enfim, sei lá, morder alguém, né? E aí, como é que você prova aquilo ali? Quais são as suas evidências? Tá aqui a cobra morta e tá aqui o pau que matou a cobra. Pronto. São as evidências. Você precisa ter evidências porque tem que ser uma cobra. Pronto. Tinha um tatu, aí você matou o tatu. Aí você trouxe o tatu morto e o pau que matou o tatu. Pronto, Anderson. Agora deu certo, né? Um tatu. Pronto. Então, você tem que mostrar aquilo que dá base à sua constatação. Tá bom? Então, isso é super importante na hora da gente trabalhar nossas constatações. Tá bom? Então, o critério ele é o referencial, a gente já falou sobre isso, que é utilizado. Né? A gente usa um critério para aquilo ali. E aqui, né, mais uma vez, o que a gente tem sobre aqui é uma matriz de auditoria de forma linear, que é a que vocês receberam. Né? Então, quando vocês pegarem o PDF lá da aula, vocês provavelmente vão se basear nisso aqui para construir, tá bom? Algumas coisas. Né? Então, a gente tem questões de auditoria, né? As constatações iniciais, critério. Isso aqui, gente, lembrando, isso aqui não está lá na matriz, tá bom? Isso aqui é o que dá base à constatação. Então, eu estou com dúvida nessa questão de constatação. Daqui a pouco eu mostro para vocês dentro do site do SMA, tá bom? Como é que elas se comportam, como é que a gente escreve lá, ok? Bem. E aí, o que são as informações requeridas? É aquilo que eu preciso saber, né, para chegar à minha conclusão. O que eu preciso saber? Né? No caso do tatu, né, o que eu preciso saber? Onde é que está aquele tatu? Né? Onde é que esse tatu mora? Qual é a hora que esse tatu ele está mais próximo? O que é que ele come? A pergunta de auditor igual a Globo Repórter. Né? Tatu, né? Onde moram, onde vivem, o que comem, o que fazem, né? Então, a gente tem que fazer essas perguntas. Tem problema, viu, Sara? Então, a gente tem que fazer... quais são as informações que eu preciso, né, para fazer um bom trabalho? Então, eu preciso me perguntar. O auditor, antes de ir a campo, ele se senta, ele bota muitas vezes a mão no queixo, a mão na cabeça, assim, para pensar naquilo que ele vai, né, com as informações que ele precisa. Porque senão ele faz retrabalho. Eu já fiz retrabalho. E é horrível. E a fonte? De onde é que você tirou isso? Né? De onde é que você tirou isso? Então,
Qual é a minha fonte? E a gente já conversou. O paciente são os prontuários, né? São os registros do sistema, são os registros de ponto eletrônico, são as AIHs. Quais são as minhas fontes? Né? E eu preciso saber de onde veio aquilo ali. Tá bom? Então aqui, vocês vão ver lá que tem alguns exemplos, né, que a gente coloca. Então a fonte, as informações requeridas e o procedimento de coleta exemplificado. Tá bom? Então a gente pode ter aqui, olha, né? Por exemplo, fonte, DataSUS, informações, os dados das APACs referentes ao tratamento de radioterapia e quimioterapia em 2010. Data diagnóstico e estadiamento da doença. Olha só, né? Essas são as informações que eu quero. Qual o procedimento de coleta? Extração de dados. Eu ainda defino mais abrangente. Extração de dados do DataSUS referente a tais variáveis ou tais pontos de análise, que data diagnóstico e estadiamento. Né? Então, aqui fica bem claro como isso tem que ser feito. Gente, até agora tudo bem? Bota aí ok se até agora está tudo bem. Que bom. Vamos lá. Continuando. Então, técnicas de coleta que a gente tem, aí só para... Isso aqui é para exemplificar vocês. Olha só a quantidade de técnicas de coleta que a gente tem. Isso aqui vocês viram, com certeza. Peraí, vocês só tiveram metodologia 1. Vocês são a última turma do currículo antigo. Né? Então, acho que é isso mesmo. Vocês só tiveram metodologia 1. Mas vocês provavelmente viram entrevista, já ouviram falar de grupo focal, né, de observação. Então, tudo isso são técnicas de coleta de dados para uma auditoria. Não há diferença para uma pesquisa. Né? Isso é importante, né, Theo? A questão da sistematização do pensamento e do registro. Né? Isso é super importante. Isso mesmo. Isso mesmo. Aqui para vocês terem uma ideia, deixa eu passar aqui um pouco. A gente pode ter abordagens que são quantitativas e abordagens que são qualitativas. Vai depender do que você quer responder. Vai depender do que você quer trazer, do que você quer achar. Né? Não saia coletando dados a esmo. Eu já fiz isso. Saí coletando o máximo de dados possíveis, de informações possíveis. Aí no final, né, ficava com um putufu de folha assim, de material que não era necessário para responder a minha questão de auditoria. Né? Então, vamos lá. Você imagina um relatório muito encorpado, com muita informação, que às vezes se torna até difícil de ser uma leitura palatável, compreensível e que vá fundamentar um processo decisório. Né? Pois é, você desvia do foco, você não sabe para onde está indo quando você está lendo o relatório. Você não tem ideias concatenadas, é horrível. Só para dizer aqui, gente, trabalhei com gestão uma vez que ele se preocupava muito com volume de texto e quantidade de texto de página em relatório. Quando era no meio, eu perguntava, o relatório está com quantas páginas? O olho brilhava quando o relatório estava mais de 50 páginas, ele achava que estava bom. Se passasse de 100 páginas, aí o relatório, ele faltava soltar fogos, sabe, de alegria. Quer dizer, um entendimento distorcido do que seja exatamente um processo arrazoado. Isso, processo razoável, com razoabilidade, isso. Né? Então a gente tem que usar a razão nesse momento, a gente tem que ponderar. Ninguém entendeu a parte do PEBA, enfim. Então, é desejável a questão da amostragem aqui, porque a gente pode usar até técnicas de amostragem, e o auditor deve fazer isso, ele deve usar técnicas de amostragem quando ele tem um escopo muito grande para atuar, né? Então, por exemplo, eu vou verificar, sei lá, 1000 prontuários. Há cabimento do auditor verificar 1000 prontuários em um determinado espaço de tempo? Não há, ele tem que trabalhar por amostragem. Então, ele vai precisar fazer uma amostragem, definir qual a técnica de amostragem e justificar aquilo. E se dentro da sua amostragem ele perceber que a sua amostragem ela tem um poder de não conformidade muito alto, aí ele vai sair da amostragem e vai para a totalidade.
Aí a questão do auditor, ele difere um pouco da pesquisa, porque a pesquisa vai trabalhar com a amostragem e a gente vai extrapolar aquilo para a totalidade. Na ação da auditoria, infelizmente, quando a gente faz uma amostragem, aquela amostragem ela provoca problemas, a gente pode deflagrar e deve, muitas vezes a gente deve deflagrar uma auditoria com a totalidade. E aí, mais uma vez, se muda todo o procedimento de auditoria, o tempo acaba maior, a gente agrega pessoas à equipe, porque a gente vai precisar verificar a totalidade. Já aconteceu comigo. Verificar prontuários de... Oi. Gíulia tem um questionamento aí. Deixa eu ver. Qual seria uma janela de tempo boa Sobre para... a janela de tempo. Júlia. Júlia, não dá para precisar isso. Juro a você, não dá. Depende da demanda. A única coisa que eu não acredito é que uma auditoria é feita em um dia. Aí não, assim, não dá, né? Um dia, 2 dias, aí para mim não dá, porque 3 dias seria um mínimo de preparação, né? Para você fazer um processo de auditoria. Mesmo que seja uma verificação de procedimento, muitas vezes demora 2 dias para se inteirar daquilo ali, tá bom? Mas não tem uma precisão adequada, é necessário analisar a demanda, sabe, Júlia? Mas eu já vi pessoas, isso aqui eu vou ali e resolvo, pego o processo de manhã, de tarde, a pessoa já entregou sozinha, a pessoa já entregou o relatório. O relatório não, as 3 frases de auditoria. Imagine, né, aí a questão do objeto que você tem de auditoria, os materiais que você tem a analisar, o método que vai ser utilizado, se vai ser preciso oitivas, né, se você vai precisar fazer consultas, escutar pessoas, analisar material, e a partir do momento que você vai analisando essa amostra, a amostra se tornou muito representativa para uma determinada orientação, aí você vai precisar ir para o universo, então é uma questão que fica meio difícil precisar. Isso. Júlia colocou aí, 6 meses é muito, Júlia, nesse processo que eu estou falando que aconteceu comigo, a gente no dia, por brincadeira, no dia a gente comprou um bolo e cantou parabéns, que tinha feito 1 ano que a gente estava trabalhando no processo. Né? Então a gente tinha muitos prontuários. Era uma coisa assim que estava guardado numa sala de tanto prontuário. E a gente precisava analisar prontuário a prontuário. Cada situação. E em cima disso a gente precisou analisar, sabe o quê? Os livros de registros de cirurgia. A gente teve que bater os livros de registros de cirurgias antigos com os prontuários do paciente, com os dados que vieram dentro do processo e com os dados que tinham dentro que a gente tinha do contrato. E a gente teve que fazer comparações ainda com as tabelas de preços, CBHPM, etc. Então, imagine só consolidar todos esses dados, né? Então, imaginar ainda a situação, né, Theo, que você vai pro campo e não são fornecidos todos os materiais. Você solicita a parte que está sendo auditada, que disponibilize os materiais, eles ainda não chegaram todos, você tem que esperar os materiais chegarem. Isso mesmo. Então, isso demanda tempo, demanda tempo. E nesse processo específico que eu estou falando, teve gente que adoeceu, porque a gente tinha que... Eu sou muito alérgico, então eu sustentei, mas tinha uma amiga que era mais alérgica ainda e ela teve que se afastar do processo, porque o local que estavam guardados os prontuários não tinha a mínima condição dela estar, né? Então, até nisso a gente... Né? Inclusive, uma das minhas ideias na época, eu ainda não consolidei isso hoje, mas eu acho de extrema importância. Hoje seria um outro momento propício para isso, que inclusive saiu pesquisas depois, eu sou arrependido de não ter feito, mas é sobre a questão da insalubridade para profissionais que são dessa área, não são da assistência direta, mas trabalham diretamente com prontuários. Quanto tempo micro-organismos podem ficar aderidos a determinados materiais, isso pode levar à contaminação, né? Então, uma coisa a se pensar. Então, deixa eu passar aqui a questão do relatório analítico, gente. Aí vamos lá. E agora? Já vamos para o lugar auditar, né? Porque quando a gente entra no cargo de auditoria, e tem umas pessoas que são animadas. Parece que quando diz vou auditar, tem gente que a baba escorre por aqui, assim, ó. Né? Porque incorporou aquele pensamento de auditor antigo que a gente tinha, né? E a gente já vai para o lugar auditar,
Não. A gente não vai logo para o lugar auditar. A gente fez toda a nossa matriz. Em cima da nossa matriz, nós vamos fazer o nosso comunicado de auditoria. No exemplo que eu coloquei no CIGAR, para vocês seguirem, inclusive tem uma base do comunicado de auditoria. Né? Então, como é que a gente vai fazer um comunicado de auditoria? Olha só como as coisas são alinhadas. Como é que a gente vai fazer um comunicado de auditoria se a gente não sabe o que a gente vai pedir? Imagine só como eram os comunicados de auditoria quando as pessoas não programavam as auditorias. Comunicado em cima de comunicado? Porque não pedia a coisa adequada? Então, né, esse comunicado, ele precisa estar bem, né, ele precisa estar bem fundamentado de acordo com a nossa matriz. E aí a gente vai emitir o nosso comunicado, a gente vai dar um tempo de 15, prorrogável por mais 15 dias, às vezes a gente prorroga até por mais, né, dependendo da instituição, às vezes até consegue fazer uma prorrogação maior de tempo para que eles possam nos fornecer os materiais, como o Roberval colocou aí. Lembrando, inclusive, por exemplo, a própria questão dos arquivos. Materiais que têm mais do que 5 anos de uso, geralmente não ficam dentro dos próprios prédios das sedes ou dos hospitais. Vão porque eles chamam de arquivo morto. Então, geralmente, você tem que solicitar que esses materiais sejam conduzidos até uma sala. Geralmente se reserva, né, uma sala para o auditor, com ar-condicionado, né, uma sala a 60 metros quadrados, com sofá, com TV de LED, com TV por assinatura, café, chá, bolacha. Geralmente a gente faz isso quando o auditor chega, né? A gente trata bem o auditor e tem que conduzir esses materiais. E vocês levam em consideração que nem sempre a catalogação de material é algo interessante na gestão. Às vezes o pessoal tem muita dificuldade com arquivo, em técnicas de arquivamento de materiais, eles ficam meio perdidos, às vezes eles se desfazem acidentalmente ou intencionalmente, porque não tem o conhecimento técnico sobre guarda de materiais. Isso eu já cheguei. Olha, o local vocês conhecem hoje. Hoje eu não sei, já se podem dizer alguma coisa. Faz um tempinho que eu não vou no arquivo do Valfredo, mas quando eu auditei um determinado processo que precisava de materiais do Valfredo, gente, assim, uma coisa humana, era desumano trabalhar aquilo ali, né? Porque a gente chegou para auditar, a gente precisava da documentação, o pessoal olhou assim, tá, esse aqui tá, procurem aí. Oi? Procurem aonde? Procurem aí. Não, criatura, não é assim, não é assim, né? Não é dessa forma. Né? Então a gente, né, às vezes ainda encontra processos de arquivamentos complicados, e isso dificulta muito o papel o trabalho do auditor, tá bom? Comeu muita bolacha de curutu com queijo e café. Olha, gente, auditor é o seguinte, quando vem água, ok. Quando vem café, quando vem água, poxa, é uma coisa normal, né? A pessoa vem com sede. Quando vem café, é uma gentileza. Passou disso, opa, já fica de olho. Fique de olho. Passou do café, fique de olho. Pode ser gentileza, como pode ser outra coisa, por experiência. Tá bom? Certo? Tem pessoas que são gentis mesmo, mas tem pessoas que, enfim, são outras coisas. Então, antes de entrar na fase operativa, a gente elabora o comunicado. Então, a gente requisita as informações que são necessárias, tá bom? O prazo da entrega ele coincide com o prazo de apresentação. A gente tem que ir, né? Esse comunicado pode ser entregue ele pode ser entregue sem equipe, depois a equipe vai se apresentar, ou a equipe pode se apresentar entregando também o comunicado, não tem nenhum problema, certo? Então, mais aí uns exemplos do comunicado, tá bom? E aí a fase operativa em si é aquela fase que a gente vai a campo, né? Vou colocar aqui algumas coisas, aquela fase que a gente vai a campo, é aquela fase que ela é muito influenciada pelo que a gente fez na fase analítica, ou seja, o nosso processo de preparação. Antes de ir a campo, a gente já vai emitir o ofício, né, e o comunicado de auditoria, tá bom? Então, muitas vezes faz o ofício dizendo que a gente vai auditar e logo abaixo o comunicado de auditoria solicitando aquela documentação.
A gente faz uma reunião de abertura, sim, a gente tem que fazer uma reunião de abertura dos trabalhos de auditoria. Apesar das pessoas acharem que isso é besteira, mas é muito importante para alinhamento dos processos. O relacionamento do auditado deve estimular uma atitude de cooperação. Você não pode ter uma postura que dificulte a cooperação, né? Então, mais uma vez eu volto na discussão que a gente já teve sobre a linha tênue que o auditor ele anda. Ele não pode ser grosso demais, mas ele também não pode ser totalmente maleável. Ele tem que ter uma atitude que estimule a cooperação, tá bom? Aqui as pessoas podem dificultar o seu trabalho e vão dificultar quando elas quiserem, elas vão dificultar, tá bom? Saiba ser cortês e saiba ouvir. São coisas fundamentais no auditor, né? Às vezes, o cara vai conversar com o auditor, o cara tá de cabeça baixa ele continua, às vezes até fingindo que está trabalhando. E aquelas pessoas, elas precisam de uma colaboração. Então, não custa você parar, olhar para a pessoa e ver o que ela está dizendo para você. Isso faz com que a gente tenha uma atitude de cooperação, é mútua a cooperação, é sua para ele, porque ele precisa ser ouvido, pode ter informações importantes, como dele, né, para você. Ou seja, ele vai ter, quando você solicitar alguma coisa, ele vai estar de prontidão para lhe ajudar. Ele precisa entender que o processo é de compreensão, é de colaboração, né, e não o contrário. Ok? E aí, o quadrinho que eu já mostrei para vocês. E aí, para cada constatação, gente, existe uma evidência que necessita ter qualidades para validar os seus achados, né? Então, para cada constatação, a gente tem uma evidência, né? E a fonte dela, que a gente já viu onde são as fontes. E a gente tem a nossa evidência. A gente não pode ficar, não sei, só sei que foi assim, né? A gente tem que matar o tatu, mostrar o tatu morto, mostrar o pau que matou o tatu, né? E ainda dizer que a gente matou o tatu com aquele pau naquela hora, porque a gente tinha informação que o tatu ele ia naquela hora comer aquele tipo de comida. Tem que ser desse jeito. A auditor aí gostou, não tem a ver nem direito. Bem, e aí, gente, as evidências é aquilo que dá robustez à nossa, né, ao nosso trabalho, à nossa constatação. Quando a gente diz que aconteceu algo, beleza, prova que aconteceu algo. Então, a gente tem que ter as evidências. Então, essas evidências, elas têm atributos de suficiência, adequação e pertinência. São 3 pontos importantes. Vamos começar da pertinência. Que essa pertinência é que o que você vai colocar como evidência tem que ter relação com aquela situação, né? Então, eu não posso dizer que, sei lá, matei um tatu e vou mostrar um chinelo, sei lá, aqui de 2 dias atrás. O que tem a ver o chinelo se eu disse que matei o tatu com uma cobra? Ou com um pau, né? Eu matei o tatu com um pau, por que tem a ver eu trazer um chinelo? Então tem que ser pertinência. Ah, mas o chinelo estava com aquele chinelo naquele dia. Não, mas eu quero saber o que é que provocou a morte do tatu, o que foi, né? Então precisa ser coerente, né? Aquilo que você mostra tem que ser coerente com o que você está dizendo, né? Você não pode estar mostrando uma coisa que não tem nada a ver. Quando você mostra uma evidência que não é pertinente, sempre você olha assim e faz... E aquela evidência ela tem que ser adequada, né? Ou seja, aquilo que você... Né? O teste que você utilizou, as provas que você utilizou, né? As comparações que você utilizou, elas têm que ser adequadas, têm que ser próprias para aquilo ali, né? Então, você vai ter que dizer, né? Você vai ter que colocar, olha, o pau que matei o tatu, ele tá sujo de sangue aqui do tatu, tá vendo? Eu disse a vocês que era um pau de tal forma, então tá aqui, ele é assim, né? Então, mostrar mesmo como foi. E suficiência, o atributo da suficiência é quanto mais provas você tiver para dar robustez à sua evidência, melhor ainda. Quanto mais você prova, melhor ainda, certo? Para a sua evidência. Então, a gente tem isso aqui, olha. A pertinência é lógica e coerência, a adequação é a qualidade e a suficiência é a quantidade. Eu vou botar aqui, gente, eu vou já precisar abrir aqui os relatórios de auditoria. É muito interessante também uma situação na qual o auditor ele não pode ser desacreditado nem passar vergonha, né?
Por exemplo, em termos de atualização, por conta da pertinência, adequação e suficiência, eu me recordo de determinada vez de grupos de auditores chegarem, isso por volta do ano 2008, 2009, pedir ao gestor para aquele ano que ele apresentasse o plano de saúde, o quadro de metas e a agenda da saúde. Aí a gente olhava assim um para o outro, assim, mas isso não existe mais, isso era da NOAS 2002. A gente já estava no ano de 2009, já estava valendo o Pacto pela Saúde, mas infelizmente os auditores estavam presos naquele manual de 2004, que fala exatamente que você tem que pedir o quadro de metas. Quer dizer, o auditor não estava errado porque ele estava fundamentado no manual de 2004. Só que como a saúde ela é extremamente dinâmica, esses instrumentos de gestão já não existiam mais. Eles tinham sido substituídos por outros, né? Quer dizer, e não havia sido lançado um novo manual de auditoria que orientasse esses profissionais e também processos de educação permanente para atualizar esses profissionais da auditoria, que não eram mais esses documentos pertinentes. Então, os documentos que fundamentariam seriam outros, seria a programação de saúde e seria a pactuação de indicadores, né? Então, quer dizer, às vezes, isso é uma situação sem qualificação ou quando a gente não consegue acompanhar a evolução do processo dinâmico que é a política de saúde no Brasil, e isso não somente para a saúde pública, mas também para o setor privado é importantíssimo, acompanhar as evoluções na ANS, né, o que é que está acontecendo, novas resoluções, instruções normativas para a gente se atualizar nesses campos. E uma coisa, Roberto, você colocou, olha isso que o Roberto colocou, gente, é importante demais. E eu trago aquilo ali, algo que a gente conversou no início, que é a necessidade do auditor fazer o quê? Estudar, se atualizar. Todo dia sai uma normativa, todo dia sai algo novo. Então, você tem que procurar saber o que é que tem de novo. Você tem que esgotar. Olhe só a preparação de um auditor para ir a campo. Olhe só como é importante a preparação, fazer uma matriz adequada, procurar tudo aquilo que é realmente cabível para aquilo ali, né? Então, passar vergonha, assim, é pesado. É super pesado isso acontecer, né? Assim, pode ter sido um despreparo, com certeza, da equipe de auditoria, mas um fundamento aí de uma ação de auditor, né? Ele pode também ter sido deixado de lado, que é justamente essa preparação. Quando você vai fazer, e hoje principalmente, porque quando você coloca uma legislação no Google, ela já dá que se ela foi substituída ou não, né? Então a gente tem que ter esse tipo de preparação, ok? Eu já abri a página aqui, gente, vou já compartilhar com vocês. Então a gente pode ter vários tipos de evidência, certo, pessoal? Aqui só para vocês terem noção, então a gente pode ter evidência física, né? A gente pode ter evidência documental, documento, você pode ter a evidência física do local que você foi, a evidência testemunhal, as declarações, né? A evidência analítica, os cálculos que você faz. Então, existem várias formas de ter uma evidência sobre aquilo que você, sobre a sua constatação, ok? Deixa eu parar aqui para aproveitar e mostrar a vocês. Pronto. Vocês estão conseguindo ver aí essa constatação número 318357? Então, essa constatação aqui, pessoal, ela traz aqui, olha, constatação. Vou botar aqui no chat para ficar vendo vocês. Constatação. Cobrança irregular de procedimentos de facoemulsificação da competência de agosto de 2013. Então, cobrança, ele diz lá, cobrança irregular, tal. Então, isso é a constatação. Ele constatou que houve cobrança irregular. Né? Inclusive, aqui embaixo, quando a gente vai olhar, tem... Cadê? Conforme ou não conforme? Ele já passou direto aqui. Aqui, não conforme, olha, estão vendo? Não conforme. Então, como ele sabe que foi irregular? Evidência. Aí. Confrontados os 28 prontuários apresentados pelo auditado, como sendo de competência de agosto de 2013, com as APACs processadas e pagas, observou-se. Aí ele vai dizer o que foi observado. Tá vendo? É aí que ele sabe, que ele prova que foi irregular. Porque ele tem a constatação e ele coloca a evidência da constatação,
Inclusive, olha, fundamenta, inclusive ele faz os cálculos, e ainda diz de onde foi a fonte de evidência dele. Né? Então, ele justamente, Anderson, ele está dizendo que foi irregular, e isso isso mesmo, ele auditou os prontuários. Então, a constatação final, a certeza do auditor, ele só chega depois de todo o seu processo, depois que você acompanha todo aquele trajeto da sua matriz. Aquelas primeiras constatações são elucubrações, é o que você acha que vai encontrar. Mas a sua constatação verdadeira só vai chegar depois que você pega os dados e depois que você analisa aqueles dados. E aí você começa a perceber. É por isso que é importante a gente se debruçar na preparação. Tá bom? Gente, uma coisa super interessante, você colocando isso aí me recordou a minha facoemulsificação, né? Eu fiz essa cirurgia de catarata em 2003 e foi super interessante, gente, porque você faz um olho e 15 dias depois você faz o outro olho. E eu fui numa onda, eram uns 60, 70 velhos e eu no meio, né? Entrando nessa clínica para fazer essa cirurgia, isso em 2003. Aí fiz a cirurgia de um olho e, gente, todo paciente, ele deve receber um documento comprobatório de que ele fez a cirurgia, a gente assina na hora que a gente está recebendo, inclusive com o número de série da lente que foi implantada no olho. Então, eu tive uma lente implantada no meu olho direito, acho que foi o direito que eu fiz primeiro. Quando eu retornei para fazer o do olho esquerdo, não me foi entregue nenhuma documentação comprobatória da minha cirurgia do olho esquerdo, né? E mais, no momento que eu cheguei lá, foi cobrado à parte um exame em dinheiro. Eu precisava pagar em dinheiro na hora, e olha que eu já estava agendado, estava com todo o risco cirúrgico feito, e se eu não pagasse aquele exame extra que foi colocado na hora, que não entrou, logicamente, no conjunto dos procedimentos, e ainda por cima, eles não me entregaram o certificado de registro, número de série da lente do meu olho. Quer dizer, eu só tenho até hoje um olho. É como se eu tivesse feito um olho e meu outro olho está rodando por aí, que eu não sei nem onde é que está. E foram implantadas as duas lentes. Tanto por direito como por lei, isso é uma OPME, o paciente tem que receber o registro, né? Isso já é indicativo de uma denúncia. Já é indicativo de uma denúncia. Olha, gente, então aqui, por exemplo, na introdução, ele traz a problemática aqui, olha, certo? Gente, eu olhei agora rápido porque eu baixei esse relatório na doida. Eu pensei que já fosse o que eu tinha feito. Fiquei assim, né? Então aqui, gente, já traz tudo, traz a metodologia, inclusive, olha, na fase analítica, na fase in loco, as constatações, tá vendo? Então, esse relatório, ele traz bem estruturado. Isso aqui, esse relatório, ele é justamente o quê? Ele é a finalização de um processo de auditoria que foi feito uma matriz bem feita, uma ação bem feita, com um relatório bem feito, tá bom? E aqui, só para mostrar para vocês, mais uma vez, coisas que vão se concatenando com o que a gente já discutiu, que a auditoria, ela aponta responsáveis. Vou baixar aqui, sei que vocês estão fazendo agoniado aí, mas vamos lá. Responsáveis, estão vendo aí, olha? Ela aponta responsáveis. Tá vendo? O que é que o relatório traz também? O relatório traz, né? Aqui foi a demanda. Aqui, planilha de devolução. Então, ele traz tudo no relatório. Tem que estar tudo lá, certo? Tô com medo de aparecer meu nome aí. Prontuários, olha. As fotos dos prontuários, a aquisição das lentes. Tá vendo? Traz tudo. Tudo tem que ser provado. Tudo. Tá vendo? Então, voltando aqui, senão a gente não anda. Deixa eu adiantar aqui mais um pouquinho, gente. Então, gente, a estrutura básica de um relatório, como eu mostrei para vocês, a gente precisa ter timbre da instituição, referências, texto, identificação da equipe. Isso é o básico de um relatório, ok, gente? Então, olha só como parece com a estrutura de um TCC, né? Tem que ter o interessado para quem foi, vamos lá, o texto. Introdução, metodologia, desenvolvimento e a conclusão. Sério, Théo? Sério. Tem que ter isso, né?
Identificação da equipe, sim. Assinatura, carimbo, rúbrica, assinatura digital. Né? Então, tem que ter no relatório, tem que ter o responsável. Ok? Onde são feitos esses relatórios? Aqui. Eu hoje não tenho mais o acesso, certo? Eu até fiquei de pedir o pessoal do SNA ver se eles podem liberar um acesso de treinamento para voltar a ensinar pelo Cisaldi do pessoal, tá bom? Mas ainda não fiz. Mas o Cisaldi é para o SUS. Esse aqui é do SUS. Existe um sistema só para fazer relatório do SUS e o pessoal não faz relatório no sistema de auditoria do SUS. Hein? Não me perguntem, eu não sei o porquê as pessoas não querem E olha, né, Theo, todo o processo de reunião, treinamento envolvendo auditores, já tivemos até cursos, né, de atualização e de todo o projeto de extensão, é de uma boca só. Quando a gente pergunta, o que é que vocês precisam? Treinamento sobre o uso do Cisaldi. Aí a gente pode ter outros, aí quando as empresas são privadas, né? Então eu peguei aqui um exemplo, né? Um do aqui, né? Ele fala mais de qualidade, mas ele tem relatórios de auditoria que podem ser colocados. Sirius. Então são algumas ferramentas, né? Então elas permitem o auditor realizar relatórios, realizar pareceres, né? Então eles ajudam o auditor. A parte de fazer no Word já vem se ultrapassando, né? A gente faz a matriz. É possível fazer no Word? É, claro, é possível. Não tem, mas a gente tem sistemas que podem ajudar a gente, tá bom? Uma coisa que eu queria mostrar para vocês, até pelo andar da hora, deixa eu ver aqui, são os atributos do relatório, que a gente precisa, o relatório precisa ser coerente, precisa ser oportuno, em tempo, o que é coerente? Os resultados têm que ser de acordo com o que você se propôs a fazer. Oportuno. Tem que ser emitido em tempo hábil para aquela demanda. Por mais que você diga que você precise de um tempo, mas você se propõe a fazer naquele tempo, você não pode estar postergando demais, né? Porque senão, enfim, muitas vezes o relatório ele precisa ir um tempo oportuno para que aquela demanda seja resolvida. Convicto, né? Tem que relatar de forma consistente as constatações, né? Então, tem que lhe convencer, tem que convencer, certo? As pessoas têm que ter um poder de convencimento muito grande. Integridade, ou seja, tem que ter todos os fatos relevantes. Você não pode descobrir uma coisa e não deixar de colocar ela por algum motivo. Não pode. Apresentação não conter erros de digitação. Né? É importante e aparece. Tem que ser objetivo, não vai falar do sexo dos anjos. Né? Tem que ser claro. Né? Ele tem que ser claro. Cadê o chat? Bem, ele tem que ser claro e a conclusão dele deve ser objetiva, né? Em cima do que você constatou, em cima das conformidades e das não conformidades. Né? Você não pode estar conversando demais dentro do relatório, você tem que estar sempre focado naquilo que você precisa apresentar. Ok? Sim, então o relatório terminou, o que a gente tem que fazer? Tem que notificar os responsáveis. Ele está finalizado aí? Não. O relatório, primeiro tem a parte prévia dele, que os responsáveis têm que receber, os auditados têm que receber aquele relatório prévio. São notificados. Tem dúvida aí no chat, ainda com relação a tempo, viu? Deixa eu ver aqui. Deixa eu procurar aqui o chat, que o chat sumiu aqui para mim. Voltou. Um momentinho aqui, gente. Ainda estou com dúvida quanto à questão do tempo. Como vou adivinhar o tempo que vou levar? Anderson, você só vai conseguir dizer o tempo quando você tiver com a demanda analisada. Porque imagine só, quando você sabe a sua fonte, quando você sabe as informações que você precisa, quando você sabe o que você quer responder, você pode dizer um tempo. Por exemplo, vamos dizer, Anderson, que você precise analisar 1000 prontuários. Desses 1000 prontuários, para cada prontuário desse aí, você precisa
fazer uma análise de quê? Você precisa tirar 5 informações desse prontuário. Para você tirar 5 informações de um prontuário desse, você leva, por prontuário, você leva aí 1 hora, um exemplo. Então, se você tem 8 horas de trabalho por dia, você considerar essas 8 horas mesmo de trabalho efetivo só com prontuários, por dia aí você vai tirar quantos prontuários? E aí você teria o tempo estimado de análise só de retirada de informação dos prontuários. Para você tirar informações do sistema, quanto tempo levaria? Depois, isso é só para coletar. E depois para analisar, quanto tempo você precisaria fazer esse comparativo? E aí você dá a estimativa do seu trabalho de auditoria. Então você tem que saber o que você precisa para você poder, primeiro, para você depois poder dizer quanto tempo você vai levar. O tempo de execução, ele nem sempre é Vamos pré-batido supor, com a né, Theo, que virada. precise fazer visita em loco. Se de repente precisar de uma visita em loco, né? Pois Aí é. tem que ter todo um processo estrutural para que isso ocorra, né? Isso. Né? O tempo, né, você pode alterar esse tempo. Você não pode, como eu falei, você não pode ficar demorando muito, mas você precisa, né, delimitar um tempo para a realização do seu trabalho. Não é uma exatidão, é uma estimativa. Só que você tem que... Aí lembrando, você tem que fazer todo esse processo que a gente conversou muito bem feito para a sua estimativa ser o mais próximo possível da real execução final do seu trabalho. Eu só me lembro de 2 casos em especial, parece bastante ilustrativo, né? Parece até ficcional e piada, né? Um deles foi numa cidade do Mato Grosso, Sinop, que eu fui e quando eu estava a caminho a ponte caiu. A ponte caiu, a gente não tinha mais como. Quer dizer, para você levantar uma ponte era um período de muita chuva, naquela região pantaneira, e não tinha como fazer. E o outro dele foi do norte do país, que caiu um raio e detonou os computadores da cidade, da Secretaria de Saúde. Quando eu cheguei lá, estava tudo detonado. Não tinha nem como extrair, tive que ir para os bancos de dados, tentar salvar os bancos de dados. Então, tem situações que são contingenciais, inclusive, que aí vai Isso. fazer todo um processo de adequação do tempo, né? Da auditoria, da verificação em loco. Isso mesmo. Gente, o meu áudio está falhando. Não, tá normal aqui. Tem 1 hora até, só que o volume parece baixar um pouquinho. Só isso, às vezes o volume baixa um pouco. Porque esse aqui fica fugindo, vai lá para trás, depois vem para cá e olha. Vamos lá. Então, o relatório de auditoria preliminar, né, ele contém somente as constatações de conformidade e não conformidade. O que acontece? Quando a pessoa recebe esse relatório, o responsável ele vai ter o tempo para fazer suas justificativas daquilo que não é conforme. Depois ele retorna para a auditoria faz análise criteriosa, acata ou não aquela justificativa, como tem lá naquele relatório que eu mostrei para vocês, acata ou não aquela justificativa, e no fim emite o relatório final e envia para as instâncias que podem receber aquele relatório. Que podem ser aí Ministério Público, pode ser até mesmo a Polícia Federal, pode ser o Tribunal de Contas, enfim, pode ser o próprio secretário, o gestor maior da pasta. Então, a gente vai encontrar aquelas pessoas o qual esse relatório vai poder encaminhar. Né? Por exemplo, eu já tive situações que eu precisei enviar o meu relatório que eu tinha feito. Ainda estou esperando o teste do SUAB. Então, a gente, né, encaminhou. Vou cortar essa parte. A gente encaminhou e esse relatório ele, né, foi parar nas mãos da promotoria e eu tive que ir, né, além, já tinha ido uma vez. O homem desmaiou. Não, fui espirrar. Então, a gente encaminhou ele para a promotoria, né, e a promotora depois solicitou esclarecimentos sobre esse relatório. Né? Então, a gente deve encaminhar os nossos relatórios para as instâncias também que mereçam saber daquela informação. Ok? Valeu, gente. Obrigado. Então, vamos lá.
Entendido isso aqui, eu acredito que a gente tenha dado alguns esclarecimentos. As dúvidas vão surgindo e a gente vai fazendo um acompanhamento no chat. Eu vou dividir os grupos agora, certo? Então, vamos lá. Então, stop aqui. Roberval, você agora é co-host, né? Então, você vai poder entrar nas salas também. Tá bom? Muito obrigado. Eu vou parar. Aí, gente, agora eu vou parar a gravação para poder dividir os grupos, certo? Pronto, voltei a gravar. Então, eu vou ficar acompanhando, e o Robert vai ficar acompanhando vocês durante essa semana. O grupo eu vou deixar aberto praticamente durante o dia, enfim, né? Vou fechar só determinados horários da noite. As perguntas que vocês forem colocando, a gente vai respondendo no nosso tempo, tá bom? Mas eu vou deixar aberto durante essa semana. Vocês podem enviar prévias para a gente olhar, desde que vocês avisem para o professor, enviem uma prévia. A gente vai tentando olhar também no tempo da gente, né? Então, não tem como se vocês enviarem de manhã, e pode ser que a gente consiga ver de manhã, mas pode ser que a gente só consiga ver à noite ou no outro dia. A gente vai olhando as prévias de vocês e vai fazendo os ajustes para que vocês, né, possam adequando, entregar esse trabalho na próxima terça-feira, né, dia 28, e adequando ao que a gente solicitar. Lembrando que o trabalho é um exercício, ele não é uma perfeição. Então, não posso cobrar de vocês que vocês façam uma matriz de auditoria tal qual uma pessoa que já trabalha na auditoria há 10 anos faz. Tá bom? Mas é um exercício que a gente precisa fazer, que vocês precisam ter pelo menos um mínimo de noção do que tem que conter em cada espaço desse. O trabalho ele tem que vir tanto com a matriz como com o comunicado de auditoria. Ok, pessoal? E a gente vai acompanhando. Professor, eu preciso realmente tirar uma dúvida assim, eu preciso conversar melhor. Como é que a gente faz? Avisa, certo? Aí, nesse caso, avisa, manda um e-mail, dizendo que está com uma dificuldade muito grande, porque aí a gente pode ver uma forma de sanar essa dificuldade por um encontro. Mas é isso só em último caso mesmo. Tá bom, gente? Porque senão a gente não consegue dar conta de todo mundo. Ok? Mas a gente vai tentando dar conta o máximo possível dentro do grupo. Sugiro que vocês enviem prévias para a gente dar uma olhada. Isso já ajuda bastante, tá bom? Na produção do trabalho de vocês. Ok? Então, se vocês entenderam aí essas informações, por favor, se manifeste aí com as mãozinhas. Dá joinha aí. Beleza. Lembrando, na matriz a gente não vai colocar evidência, fonte, né? A gente não vai colocar fonte de evidência da constatação, a gente vai colocar só as constatações. É em cima delas que vocês vão trabalhar para chegar naquelas constatações, o que é que vocês deveriam coletar, onde é que vocês deveriam procurar as informações de vocês. Ok? Então, como hoje... vamos fazer um retrato? Vamos, Adriana. Como hoje é o nosso último dia presencial, quem puder ligar a CAM, por favor, dá uma ligadinha na CAM, ajeita o cabelo, que aí a gente É o vai tirar retrato da formatura. A gente vai tirar um retrato hoje. Todo mundo... Gente, nós somos a única turma que não tiramos um retrato, uma chapa. Então, acho que a gente pode tentar fazer isso hoje. Todo mundo aí, quem puder. Quem puder. Aí, preste atenção. Eu vou tirar a foto da tela 1 e da tela 2, porque tem tanta gente que tem tela 1 e tela 2, viu aqui? O slide da... Olha, tem gente aí. Miguel, bicho, tu tá escuro, viu? É a caverna do dragão, ele. Bem, então vamos lá. Todo mundo... Peraí. Deixa eu ver aqui. Érica, ajeita o foco. Ela desfocou a câmera de propósito. Ó. Isso, vamos lá. Ó. Todo mundo sorrindo. Só um momentinho. Peraí. Todo mundo dizendo pizza. Peraí. Calma, não desfaz agora. Certo?
Ainda não. Peraí. Peraí que não ficou muito legal, não. Peraí. Legal os móveis da casa de Luana, né? A gente tá vendo os móveis. Lá vai. Lá vai de novo. Lá vai. E foi um. Deixa eu ver aqui de novo. Tá cansando as bochechas. Peraí, gente. Peraí, de novo. Agora vai. Agora vai. Agora né? vai, agora vai. Tá Agora pior do que lambi-lambi. Tá Agora vai. misturando Lá vai, os lá vai, lá elementos. vai, lá vai. Professor, é melhor você tirar, Roberval, porque ele aí se Então, quer das olha antilhas. velho, sabe? Pronto, já foi um. Olha velho que não sabe Ó, fazer as peraí, coisas, tá? foi uma página. Peraí, gente, que eu tenho que salvar as duas imagens. É o trabalho aqui, peraí. Eu voto em Roberval aí. Ó. É. Aí agora a segunda página, a segunda coisa, vamos lá. Todo mundo sorrindo. Girou. Pronto, já foi a segunda agora. Agora sim. Peraí, não saiu não, porque se eu não salvar... Pronto, salvei as duas. Tem gente com as mãozinhas assim, ficou legal, ficou bem legal. Deixa eu só colocar aqui para vocês verem. Ó, essa aqui foi a última. Vocês vão ver aí. Estão vendo aí, ó? Essa aí foi a última foto. Tem duas, O tem povo duas. lindo. Tem duas, certo? Tem duas aí. Então, bem, gente, então é isso, certo? Eu acho que Tem como melhorar até? Eu tenho um bom cirurgião plástico, Lécia. Vocês querem melhorar? Super. De novo. Vamos lá. De novo. Vocês querem tirar nova foto? Ei, Roberval. Todo mundo de novo. Vamos lá, de novo. Hoje eu ria demais, sabe? Olha, eu vou contar até 5. 1, 2, 3. Gente, bota um legalzinho aí, gente. É um legalzinho. Vai, Descontraído, vai. Lá vai. Beleza, foi. Menina Ana Cláudia fez uma produção. É. Estranho seria se ela não fizesse. Pronto. Salvei. Ok, gente. Então, eu espero que tenha dado certo a disciplina. Eu espero que vocês tenham, pelo menos, conseguido trazer alguma coisa aí de auditoria para vocês. Não foi o ideal, mas foi o que a gente conseguiu preparar para que vocês pudessem, né, ter o máximo de aprendizado possível durante esse momento. E é para a gente, enquanto docente, a gente conseguir fazer o nosso trabalho, que é levar o conhecimento para vocês, de alguma forma, conduzir vocês no processo de aprendizado, né? E continuar o nosso trabalho. Né? A gente espera que esse momento ele passe, né? Logo que a gente possa voltar para a nossa sala de aula, né? Porque, apesar de achar interessante esse formato e tudo, mas a nossa sala de aula é um lugar muito especial para a gente, né? E eu particularmente, estou sentindo muita falta, né? E eu gostaria muito de que a gente tivesse algum resultado para que a gente possa, né, se encontrar lá de novo. Né? E eu torço muito para que até o fim do ano a gente esteja pelo menos de forma híbrida lá, porque aí eu pago a pizza com vontade. Tá bom? Então, pessoal, até mais, certo? E vamos nos acompanhando. Qualquer dúvida, o chat tá aí para acompanhar, para tirar as dúvidas de vocês. Ok? Ok. Tchau, Né? gente. Isso tava gravando, a gente